Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula do curso Tecnologias de Informação e Educação, os desafios educacionais na era digital. Essa é aquela aula, que nós já citamos aí em várias partes do curso, em várias aulas do nosso curso, onde eu disse que teria uma aula exclusiva para falar um pouco sobre também dos problemas que a tecnologia pode trazer. Nós estamos aí conversando o tempo todo sobre benefícios, sobre coisas que ela pode ajudar. No entanto, também é importante fazer esse contraponto, de quais são possíveis problemas que nós podemos enfrentar, e enfrentamos todos os dias, com a utilização da tecnologia da informação. Então, por isso que nós colocamos aqui essa aula com esse título, de quais são os limites saudáveis da tecnologia, quer dizer, como utilizar a tecnologia sem incorrer em grandes riscos, porque os riscos sempre existem. Mas nós vamos falar um pouco hoje aqui de como tentar minimizar um pouco esses riscos e como fazer esse contraponto. Bom, então vamos lá. Existem riscos com o uso da tecnologia de informação? Sim, existem. Nós já falamos isso aqui e acho que todo mundo que usa a tecnologia, de alguma forma, já percebeu isso, que os riscos eles existem, eles são inerentes. Então, já respondendo aí a pergunta. Por outro lado, muitos de nós, praticamente boa parte de nós, estamos conectados, inclusive a forma com que você está fazendo esse curso. Exige que você se encontre conectado à internet, não tem outra forma. Então, são os riscos que nós corremos, mas que por outro lado também não tem muito como fugir. Então, o que nós vamos falar nessa videoaula de hoje? Vamos projetar aqui, ficar a tela toda para ficar mais fácil. Essa videoaula de hoje também, na verdade, foi fruto de uma palestra, de uma outra exposição que eu fiz numa semana de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal, onde nós abordamos exatamente nessas questões. E aí o título da palestra é o que eu acabei deixando aqui nesse slide também, porque é a reflexão. Vidas conectadas, nossas vidas, o tempo todo conectados, isso é uma bênção ou isso é uma maldição? Então vamos tentar responder isso até o final dessa aula de hoje. O que nós vamos falar? O aumento da utilização da internet e a influência na nossa vida, e alguns pontos aí que nós vamos destacar. Necessidades virtuais transformadas em reais, aí a questão do senso de urgência e a ansiedade que isso produz em nós, a manipulação, um outro ponto, a manipulação de dados, a mudança no comportamento social, tanto virtual quanto real, porque o nosso padrão de comportamento social, ele não foi alterado só no virtual. O virtual também exerce influência no real, quer dizer, na nossa vida em sociedade física, porque assim, quando a gente fala real, dá a impressão que a gente está falando de coisas virtual e não real, na verdade virtual e real. O impacto que as fake news, que acho que é o assunto do momento já há algum tempo, mas que cada vez mais se faz importante, então o impacto das fake news, e depois vamos falar sobre a privacidade. O que nós fornecemos sobre nós enquanto estamos utilizando a internet, enquanto estamos navegando na internet. E como os nossos dados eles podem se transformar em armas contra nós mesmos. Então esses são alguns pontos de reflexão dessa aula de hoje. Eu começo trazendo alguns dados do relatório We Are Social, de 2019. São os dados aí um pouco mais atualizados que nós temos. Esses anos de pandemia a coisa ficou um pouco atrapalhada, então nós vamos nos basear aqui nos dados de 2019, mas que certamente já sofreram alterações. Bom, em 2019, a população do Brasil tinha crescido 0,7%, e nós estávamos aí na marca dos 211,6 milhões de pessoas. Esses dados estatísticos aqui que eu estou trazendo no começo é só para a gente entender um pouco a dimensão das coisas, tá? Não vou me ater muito a dados, a estatísticas aqui não.
O número de brasileiros com acesso à internet aumentou em 10 milhões, um crescimento de 7,2% em relação a 2018. Então, em apenas um ano, nós tivemos aí um crescimento de 7,2%, isso frisando em 2019. O número de usuários com acesso a redes sociais aumentou 7,7%, chegando aí a 140 milhões de usuários. A internet atingiu 67% dos lares brasileiros, considerando que a média global é de 57%. Desse total de brasileiros com acesso à internet, 85% acessam diariamente. Então, se a gente analisar só esses dados friamente, nós podemos dizer que temos aí cenários positivos, analisando só o dado isolado. Vamos continuando. Ainda segundo esse mesmo relatório, os brasileiros passam um total de 9 horas e 29 minutos por dia na internet, também acima da média global, que é de 6 horas e 42 minutos. 66% de todos os brasileiros são usuários de internet móvel. Internet móvel, considerada principalmente aquela que você usa no celular, tablets e outros dispositivos móveis, ou seja, toda a internet que não é aquela internet que você tem em casa, não é a banda larga que você usa na sua casa. Qualquer outra forma de acesso através de dispositivos móveis, que você andando, se locomovendo, tem acesso à internet. Desse total de 9 horas e 29 minutos, 4 horas e 45 minutos por dia, os brasileiros passam através de dispositivos móveis. Então a gente chega aí à conclusão que metade do tempo de acesso à internet ela é feita através de dispositivos móveis. Os brasileiros gastam em média 3 horas e 34 minutos em redes sociais. E 130 milhões estão no Facebook e 69 milhões no Instagram. O acesso orgânico em publicações do Facebook é de 8,5%, sendo que a média global é de 8%. Alcance orgânico, para quem não está muito habituado com esses termos, é o seguinte: engajamento. O engajamento do Facebook é de 4,22%, sendo que a média global é de 3,75%. Alcance orgânico quer dizer até onde suas publicações chegam. Quando você vai lá e faz um post no Facebook, qual é o alcance orgânico? Quer dizer, aquele sem nenhum tipo de impulsionamento, sem nenhum tipo de propaganda patrocinada, que sempre aparece no Facebook. Se você quer impulsionar a sua publicação, quer que ela alcance mais pessoas, aí você paga lá um percentual, um valor, e ele deixa a sua publicação em destaque, chegando a mais pessoas. Isso não é alcance orgânico. Orgânico é quando você consegue chegar, sem nenhum tipo de impulsionamento. Engajamento é aquela taxa que mede o quanto as pessoas se envolvem com a sua publicação, curtindo, compartilhando, comentando. Isso é o engajamento, o quanto cada post seu gera de engajamento. Quer dizer, conseguiu trazer pessoas ali discutindo em torno de um assunto comum. Quer dizer, você falou alguma coisa que gerou um debate, as pessoas se interessaram, seja concordando ou discordando, mas gerou um engajamento. Bom, vamos lá. Esses são dados aparentemente positivos, se a gente pensar só neles. Aí vem a pergunta, beleza, estamos todo esse tempo na internet, estamos utilizando cada vez mais, o acesso aumentou, embora hajam grandes deficiências, porque se a gente for pensar, o relatório não entra nessa questão, até porque ele não está analisando a qualidade de acesso à internet, e sim somente o número de acesso. Mas se nós formos só fazendo um parênteses aqui antes de entrar no próximo assunto, nós precisamos pensar também a questão da qualidade. Nós vimos aí pelos dados que nós acessamos boa parte do tempo que nós passamos na internet através de dispositivos móveis, que infelizmente não tem uma conexão muito boa. E nesse momento de pandemia as coisas ficaram mais escancaradas, elas ficaram mais fáceis de perceber, os muitos problemas que nós temos em rede, em comunicação via internet. Bom, e diante de tudo isso, diante desse cenário, diante desse aumento, qual é o impacto disso em nossas mentes? Aí nós vamos pegar um autor de um livro que é até um pouco mais antigo, ele foi lançado em 2010,
né, do escritor americano Nicholas Carr, né, e ele foi um dos finalistas do prêmio Pulitzer em 2011. Então nós estamos falando aqui de um livro que foi um best-seller, né, ganhou, né, foi aí um dos finalistas desse prêmio, que é uma referência no jornalismo, né, e reconhecimento de grandes obras. Então estamos nos baseando aqui em estudos sérios, né. Esse autor, ele escreveu esse livro que se chama A Geração Superficial, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. E nós vamos ver aqui, claro, alguns pontos, né? Não dá para falar do livro todo, né? Eu selecionei alguns pontos que acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho mais. Segundo esse autor, né, então o Nicholas, ele fala lá que o uso por tempo moderado pode trazer diversas consequências e alterações na estrutura cerebral. Então vejam, a gente não está falando mais só de comportamento, né? Nós estamos falando aqui de estrutura, alteração de estrutura, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar esses dados. Então, quais são essas alterações? Algumas delas. Deixa eu mudar aqui para ficar só ela, fica mais fácil de visualizar. Ela provoca distrações, altera a estrutura cerebral, influencia a maneira de pensar e de agir, produz influências que podem ser irreversíveis. Uma dessas influências é a perda da calma interior e do autocontrole. Se nós pararmos, né, e pensarmos um pouquinho aí em tudo isso que foi colocado, né, muitas coisas aqui, só voltando um pouquinho no slide, nós podemos chegar facilmente à conclusão de que nós sofremos de fato todos esses pontos que estão aqui elencados, né, exceto a questão aí da alteração da estrutura cerebral, que a gente precisa de exames que comprovem, e foi feito um estudo que eu vou apresentar daqui a pouco que comprova essa alteração. Mas todos os demais itens, eles são perceptíveis, né, só pela observação, pela análise. Então, por exemplo, a questão da distração, eu acho que isso é um ponto, né, que todos nós, em maior ou menor grau, sofremos com isso na utilização da internet e no nosso dia a dia. Você se senta à frente do computador para fazer uma coisa, e quando você se dá conta, você já fez trocentas outras, e aquilo que você se propôs a fazer, às vezes não. E a gente já vai falar também sobre por que isso acontece. Mas seguindo aí, para não atropelar o sequenciamento das coisas aí. Quando se fala em alteração de estruturas cerebrais, em 2008, um experimento que foi conduzido por Gary Small, conseguiu através de imagens de ressonância magnética comprovar essas alterações. Então, eu vou resumir aqui um pouco como é que esse estudo foi feito, como é que se chegou a essa conclusão através das análises de imagens de ressonância magnética. O que foi feito, para poder chegar a essa conclusão? Pegaram dois grupos, então você tinha lá um número X de pessoas, dividiu essas pessoas em duas, sendo que um grupo eram pessoas que já tinham conhecimento e experiência com a utilização da internet, e um outro grupo eram pessoas que não tinham conhecimento, não tinham habilidade, não tinham familiaridade com a utilização da internet. Dois grupos distintos. Foram feitas imagens de ressonância magnética desses dois grupos, antes de iniciar as atividades do estudo. E qual foi a observação? Qual foi o achado, desse experimento? O grupo com experiência já na utilização da internet, ele tinha a parte frontal esquerda do cérebro, também conhecida como córtex dorsolateral pré-frontal, mais ativada. Então esse grupo que já utilizava, já tinha essa área do cérebro mais ativa. O grupo sem experiência e contato com essa área, com a utilização da internet, tinha essa área quase sem ativação. Ela era bem discreta. E aí, o que foi feito? Exatamente esse grupo que não tinha contato e que tinha essa área do cérebro com pouquíssima ativação, foi submetido foi estimulado a utilizar a internet, pelo período de uma semana, em torno de 1 hora por dia.
Então observem que assim não foi um período longo, foi uma semana, 1 hora por dia. Após esse período, né, foram feitos novos exames e o resultado foi surpreendente. Após 5 dias, né, o cérebro de ambos os grupos estavam praticamente iguais em relação a essa área pré-frontal. Aí fica a pergunta, se em tão pouco tempo essas alterações foram sentidas, qual seria o resultado a médio e a longo prazo? Né, quais mudanças outras, né, nós podemos estar nesse momento acontecendo na nossa estrutura cerebral e nós nem estamos nos dando, nem sabemos, né? Mas o fato é que muita coisa em nós já mudou, né, desde que nós passamos a utilizar a tecnologia, a internet, a comunicação em rede, e muita coisa ainda vai mudar. Um outro estudo ainda mais antigo, né, de 89, né, demonstrou que a maioria dos leitores digitais não prestavam atenção ao que estavam lendo, não sendo capazes de responder perguntas simples sobre o conteúdo que em tese haviam acabado de ler. Então esse é um outro estudo, né, que foi feito pegando pessoas e colocando, né, lendo através de meios digitais, ou seja, fazendo leitura pelo computador. Na época pelo computador, né? Em 89 não tinha muitos outros dispositivos, mas hoje nós poderíamos falar a leitura através do computador, tablets, celular e qualquer outro dispositivo que permita fazer, né, a leitura de textos de forma online, de forma digital. E um outro grupo, né, que fez esse mesmo experimento lendo os mesmos textos, mas de forma impressa. Então, o que se observou? O leitor digital ele ficava em torno de 19 a 27 segundos para ler uma página. Se você for parar e analisar, entre 19 e 27 segundos é pouco tempo para você prestar atenção no que você está lendo numa página. Exceto se você está praticando a leitura dinâmica, né? Mas não estamos falando disso. E aí o que se observa, né? As pessoas que fazem a leitura pelo meio digital, elas têm dificuldades de responder perguntas simples sobre aquilo que elas acabaram de ler. Ou seja, não internalizou, não absorveu aquele conteúdo que acabou de ler. E aí, assim, esse estudo completo, depois, assim, como eu falei, eu só estou citando aqui pontos, né? A gente não vai ficar aqui dissecando muito. Eu só trouxe isso mais a título de curiosidade para mostrar. Depois, assim, eu deixo o link na descrição desse vídeo, né, desses estudos, esse material que eu utilizei. Quem tiver curiosidade vai lá e pode ter acesso a mais detalhes, né, desse conteúdo. Mas o que nos chama a atenção? Aí a gente volta, né, para o autor, né, do livro que foi o foco, né, dessa videoaula e desse capítulo, que é o Nicholas Carr, né, onde ele coloca lá a relação entre memória e internet. Então, diz o autor aí que um certo tempo é necessário para que uma memória primária ou de curto prazo seja transformada em memória secundária ou de longo prazo. Traduzindo isso, né, a gente pode colocar assim, aquela memória que está... Se eu fosse falar em termos computacionais, que acho que é mais fácil, se alguém que está me ouvindo aqui, né, for da área de tecnologia, vai entender melhor, né, através desse exemplo, mas vamos conversar sobre ele. O computador também trabalha, né, com a memória RAM e a memória ROM. Uma é uma memória rápida, que é aquela que existe enquanto o computador está ligado, e a outra é uma memória de leitura, que é uma memória de armazenamento, somente de leitura, que é aquela onde você pega aquele conjunto de dados ali e armazena no HD, vamos colocar dessa forma. Você guardou aquela informação, então ela é uma memória que não se perde se o computador for desligado. A memória RAM é aquela memória rápida, é aquela que existe enquanto o computador está ligado. Se tirou da tomada, ela acabou. Traçando mais ou menos um paralelo, é como se fosse mais ou menos isso, né? A memória primária é essa memória de curto prazo, que pode se perder, né? E ao passo que a memória secundária ou de longo prazo é aquela onde eu já consegui internalizar aquilo que eu li, que eu aprendi, que eu estudei. E o autor diz que nós precisamos de um tempo. Então, assim, você acabou de ler uma coisa, aquilo ainda não... O seu cérebro está processando aquilo ainda, você ainda não internalizou aquele conhecimento, né? Então, ele se encontra nesse estágio de memória primária.
que pode ir para a memória secundária, então pode ser absorvido e você vai guardar aquilo. Isso é muito comum, às vezes, quando a gente, e acho que até para exemplificar, quando você lê uma coisa muito rápido, sem prestar muita atenção, depois de segundos você já não lembra, porque, ou se você acabou de ler alguma coisa, alguém te chamou, né? Você está ali terminando uma coisa, alguém te chama e fala, já, oi, pronto, já perdeu, né? Porque não houve esse tempo, né, de que o nosso cérebro pudesse processar essa memória de curto prazo, essa memória primária, e transformasse em memória de secundária, que é de longo prazo. Memórias de curto prazo, elas não se tornam memória de longo prazo imediatamente, né? O processo de consolidação é delicado, e qualquer disrupção, seja aí um murro na cabeça, uma simples distração, pode varrer essas memórias nascentes da mente, né? Então, o fato é, tudo aquilo que nós precisamos internalizar, transformar em memória secundária, precisa de um tempo e precisa de um processo que é um pouco delicado. E aí é que vem a questão da internet com todas as suas distrações, né? Porque ela exatamente não permite que esse tempo aconteça. Como as coisas acontecem de forma muito rápida e são muitos fatores chamando a atenção, né, e nos distraindo, a gente acaba tendo acesso a uma infinidade de informações que ao mesmo tempo não querem dizer nada. E ainda segundo o mesmo autor, né, só seguindo aqui, nós não restringimos a nossa capacidade mental quando armazenamos novas memórias. Então, assim, ao contrário do HD do computador, que a gente usou agora há pouco aqui como exemplo, que tem uma capacidade limitada, o nosso cérebro não tem. Então a nossa capacidade de armazenamento ela é ilimitada. A gente não restringe, muito pelo contrário. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente absorve, mais nós fortalecemos essa memória. E aí acontecem os ganchos, né? Que cada expansão da memória corresponde a um aumento da inteligência. Mais informação se transformando em conhecimento, você se torna uma pessoa mais inteligente. Então é por isso que quem lê muito, né, quem tem o hábito da leitura, que não é aquela leitura superficial e que falou que leu o livro, mas não sabe nem o assunto que leu, porque não prestou atenção, né, a busca pelo conhecimento, não só livros de todos os temas, não só livros científicos ou só de um tipo ou de outro, mas a leitura diversificada, o conhecimento, ele vai trazendo um enriquecimento da nossa cultura e vai nos transformando em pessoas mais inteligentes, né? Esse é o raciocínio bem lógico e que resume todo esse estudo também, né? Essa explicação que esse estudo nos traz, aliás. A internet, por sua vez, a web, né, que é a forma com que nós nos referimos também à internet, ela acaba proporcionando um suplemento conveniente, né, para a memória. E o que acontece? Nós estamos na frente do computador, de uma certa forma, é automático. Você precisa de alguma coisa, você não vai buscar esse repertório na sua memória se você não lembra imediatamente. Você joga no Google e acha. E quem nunca fez isso, né, que atire o primeiro mouse, né? Não vamos falar de pedra, vamos falar de mouse. Mas você está ali, como que era tal coisa mesmo? Peraí, deixa eu jogar no Google. Ali você pega partes do pensamento, joga no Google e ele acha. Ele traz por você o resultado. Isso é bom, por um lado, mas isso também começa a gerar algumas válvulas, né, alguns escapes aí para o nosso cérebro que vai desaprendendo de uma certa forma a como transformar conhecimento, né, porque a internet acaba se tornando uma extensão do nosso próprio cérebro, da nossa própria forma, né, de gerar essa memória secundária. Então eu passo a utilizar a internet como um complemento. E aí eu exijo cada vez menos da capacidade do meu cérebro de fixar coisas e transformar aquilo em memória, né, de longa duração. E nós vamos esquecendo as coisas com cada vez mais frequência. E isso gera um círculo vicioso. Porque cada vez mais eu preciso de mais coisa, eu lembro menos, então eu busco mais a internet, que me traz com uma rapidez maior, que exige menos do meu cérebro, que esquece mais. Né? Então, observem que isso acaba, né, se tornando, com o passar do tempo, um círculo vicioso. E que eu tenho certeza que nesse momento que eu estou falando isso, muitos já devem estar pensando aí no que faz. Né? E quem não tem essa sensação de esquecimento constante, de exaustão,
né, de ansiedade, né, e tudo isso é consequência também da má utilização que nós fazemos dos recursos e do quanto nós vamos substituindo, né, a nossa capacidade intelectual por uma capacidade de processamento artificial, que é o que a internet e os computadores, de uma certa forma, fazem com nós. Bom, basicamente isso que está aqui é o que eu já falei, né, e mais só pegando esse final, né, que diz aí em relação a essa plasticidade das nossas vias neurais, quer dizer, essa capacidade, né, de absorção cada vez mais, nós precisamos treinar o nosso cérebro, né, porque ele vai ficando cada vez mais distraído, mas sem atenção continuada. E nós não vamos nos dando conta disso. E quando você, né, dá aquele estalo, você fala, nossa, o que está acontecendo comigo? Por que eu ando tão esquecido? Em partes por isso também. O que não quer dizer, e longe de mim, descartar qualquer outro tipo de problema, até porque eu não sou da área de saúde e isso não é da minha competência. Eu estou falando aqui me baseando pelo estudo que eu li e também, é claro, pelas observações, por aquilo que eu mesmo falo em relação a muitos comportamentos meus. Na verdade, estou falando aqui para mim mesmo, né? E com certeza vai servir para muitas outras pessoas. Que nós precisamos voltar a treinar o nosso cérebro, né? Para que tudo aquilo que a gente não usa, né, acaba atrofiando. Isso é importante. Então, isso explica, né, toda essa questão que nós colocamos aí, conversamos. Não estou lendo os slides, mas assim, isso explica porque que muitos de nós, né, acha difícil se concentrar, né, mesmo estando longe do computador, porque de uma certa forma nós acabamos criando uma dependência do computador. A dependência digital, ela é verdadeira. Ela existe e, inclusive, ela tem que ser tratada. Porque se você não se controla, se você não se trata, não começa a perceber quando passa dos limites, né, saudáveis da utilização, ela acaba se tornando uma dependência como qualquer outra. Então, o nosso cérebro ele vai se tornando mais propenso a esquecer e inepto para lembrar. Então, muitas vezes, assim, tudo vai por conta do estresse, né? Todos os nossos esquecimentos, toda a falta de memória, a gente vai jogando para o estresse, que é óbvio que também contribui. Só que, no entanto, o próprio estresse, muito desse estresse também é causado pela tecnologia, por essa ansiedade, por esse imediatismo que a tecnologia traz, né? E que vai gerando um pacote, vamos chamar aí, um kit desgraça, né? Que se a gente não tomar cuidado, isso impacta a nossa vida de uma forma muito negativa. Então, aquilo que pode ter bons resultados, se não for bem utilizado, pode ser desastroso. Então, é por isso que a gente sempre reforçou aí ao longo de todas as aulas, né, da questão da necessidade de tratar a importância, sim, da tecnologia na educação, mas de também não supervalorizar isso. Porque a tecnologia ela não substitui nada dentro do processo educacional, ela é só mais uma ferramenta, e nós não podemos jogar para a tecnologia a solução educacional, até porque a gente está vendo aqui hoje, discutindo em cima desse estudo, desses, né, estudiosos, aí muito mais a fundo, cientistas que se debruçaram sobre o tema, que se a gente fizer isso nós estamos incorrendo num outro erro, e que pode ser desastroso. Vamos lá, seguindo. Aí vamos falar um pouco dos comportamentos. Até agora a gente estava falando aí das alterações físicas que acontecem. E aí tem as necessidades virtuais, as alterações de comportamento. Aí nós vamos buscar, né, referências aqui, falando da psicóloga Tatiane Moço, que também tem um artigo interessante quando ela coloca lá, né, algumas questões mais comportamentais. Palavras como mais tarde, depois, em breve, elas são cada vez menos apreciadas, em especial pelos jovens, porque assim, a internet, de uma certa forma, a comunicação online, ela traz esse imediatismo. Tudo acontece com pressa, tudo é urgente, tudo tem que ser respondido imediatamente. Aí fica a pergunta, será que tem mesmo? Tudo tem essa urgência, esse senso de urgência. A pessoa te manda uma mensagem, você tem que parar o que você está fazendo para responder instantaneamente? Não.
eu costumo sempre dizer o seguinte: exceto se você for um médico, um cirurgião, né, onde minutos de atraso seu, né, de uma não ação imediata sua, pode implicar na vida de uma pessoa, né, porque você está colocando em risco a vida de outra pessoa, exceto isso, todo o restante pode esperar. Né? Seja você qual profissional você for. Ah, eu sou advogado, perfeito. O seu cliente não vai morrer se ele tiver que esperar 5 minutos para você terminar de almoçar e depois responder aquilo tranquilamente. Se você for professor, é a mesma coisa, o seu aluno, né, não vai entrar em colapso, porque você não, e se ele entrar é um outro problema, ele precisa de acompanhamento, de tratamento, né, mas isso não vai acontecer porque você não respondeu um e-mail dele no sábado de madrugada e ele acha que você tinha que estar à disposição dele e não tem. Né, porque nós temos que traçar limites, né? Nós estamos falando aqui, o título dessa nossa aula de hoje são os limites saudáveis da tecnologia. E infelizmente a tecnologia está tomando proporções que estão longe dos limites aceitáveis e saudáveis. Né, as pessoas estão almoçando digitando. Né, por questões de trabalho, muitas vezes eu almoço na rua agora, né, na pandemia não, né, estamos aí em casa, mas por muito tempo essa foi a minha rotina. E é muito comum, você está no restaurante e assim, as pessoas estão sentadas na mesma mesa e não se conversam. Né, porque está cada um respondendo ali, está comendo com o piloto automático ligado e respondendo e-mail, mensagem e tal. Talvez eu seja meio quadrado, né? Eu vim dessa era analógica, mas isso para mim, eu sou da área de tecnologia hoje, né? Mas eu nasci no meio analógico, né? A gente já conversou disso. E eu acho isso um absurdo. Né, porque não se vivem os momentos. Né, você não aprecia mais um prato de comida. Aí você tem aí vem aquelas coisas. Ah, a comida fez mal. Será que foi realmente a comida que fez mal? Ou foi a sua ansiedade enquanto você estava se alimentando? Né, porque você estava ali comendo e ao invés de apreciar a comida, de curtir o momento, de relaxar um pouco, de desligar, você estava pensando em mil outras coisas, respondendo e-mail, mandando mensagem. Outra coisa que eu costumo sempre pensar, assim, e procuro conversar muito com amigos mais próximos, tal, e a pandemia nos possibilitou refletir muito mais ainda sobre isso, é o sopro que é a nossa vida, né? Sem entrar em grandes discussões filosofais aí, mas é exatamente isso, assim, se você morresse hoje, que diferença isso faria para o mundo? Pode ser, nossa, então você está falando que a minha vida não vale nada? Não, não é nesse sentido. Toda vida ela é importante, a sua vida é importante, a minha é importante, mas o fato é, se eu morrer hoje, qual é o impacto disso para o mundo? O mundo vai parar porque eu morri? Não vai. A empresa que você trabalha vai deixar de produzir porque você morreu? Não. No dia seguinte alguém te substitui. Né? Então a gente precisa parar, né? Precisamos ter essa consciência, não no sentido depreciativo, né? De falar assim, então não tem importância, nada na minha vida faz sentido, não é por aí. Mas também é no sentido oposto, né? De não se supervalorizar. De achar que é indispensável, que se você não responder instantaneamente, as pessoas não vão saber o que fazer, elas vão. O mundo sobrevive apesar e após a sua existência. Ele existia antes e ele vai continuar existindo após você também, e a mim também. Então a gente precisa ter essa consciência para aprender a diminuir um pouco o ritmo, para quebrar um pouco essa questão emergencial que a internet nos traz, que tudo é para ontem, né? Não é, e eu sempre deixo isso claro para os meus alunos, que assim, eu deixo todas as formas de contato disponíveis, vocês podem mandar o que vocês quiserem e eu vou responder no meu tempo, né? Se você me mandar uma pergunta no sábado à noite, você vai ficar sem a resposta até a segunda-feira de manhã, né? Porque eu não vou interromper o meu sono, a minha diversão no sábado à noite, o filme que eu estou vendo com a minha esposa, né, e curtir um domingo de almoço em família para ficar respondendo questões que podem esperar. De novo, eu não sou cirurgião, né? Vida de outras pessoas não depende da minha ação imediata. Então, seja lá qual for a dúvida, ela pode ficar para segunda-feira, né? E isso é uma coisa que eu tenho muito bem resolvida em mim, né? Nem sempre isso acontece com o outro lado, mas aí o problema também não é meu, é do outro lado. Né? E quando a gente fala em limites tecnológicos, nós estamos falando aqui entre profissionais da área de educação, é importante que esses limites fiquem claros para os nossos alunos também,
porque senão nós vamos virar escravos do ambiente digital. E que infelizmente em muitos casos acontecem. Com a pandemia isso ficou assim escancarado, né? Esse senso de urgência, essa necessidade de ter que estar disponível para o aluno o tempo todo, não tem. Né? Na aula presencial, na escola presencial, você não está disponível para o seu aluno 24 horas por dia. Você está disponível ali no período que você está convivendo com ele. Você vai dar o seu melhor, vai se dedicar ao máximo dentro daquele espaço, dentro daquele intervalo, mas fora dali você também tem vida. E fora do ambiente digital é a mesma coisa. Nós temos compra para fazer, a gente tem farmácia para ir, existe vida além dessa interação com os meios digitais. E é nesse sentido que nós não podemos perder, né, esse senso de limite. Porque se nós perdermos isso, nós vamos entrar num estágio onde a tecnologia ela passa a ser extremamente negativa. Porque ela vai gerar isso, esse senso de urgência, de ansiedade, de angústia, que não é bom, né, em hipótese alguma. As redes sociais, por sua vez, né, só seguindo aqui, acabei fazendo um parênteses meio longo, né, mas seguindo aqui com o conteúdo. As redes sociais elas se tornaram válvula de escape, né, e mesmo como fuga, né, num mundo onde tudo é possível, mais bonito e onde podemos ser tudo o que queremos. Isso não foi dito por mim, tá? Né, pode até parecer que não, mas certamente o silêncio sempre terá muito a nos dizer. Isso colocado aí pela psicóloga Tatiane Moço. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, com esse ambiente também virtual, porque ele nos proporciona algo que é irreal. A gente sempre fala isso, né? Se você vai para as redes sociais, a impressão que você tem é que você não vive no mesmo mundo que aquelas pessoas vivem. Porque tudo é lindo, tudo é maravilhoso, as vidas são perfeitas, os corpos são saudáveis, né? Todo mundo é malhado, todo mundo se alimenta bem, e a gente só não entende por que tem tanta gente deprimida. Primeiro porque assim, né, a escala é alta, o padrão é alto, e foi criado por nós mesmos. Né? E é um padrão tão alto que a gente não alcança aquilo que nós colocamos como ideal de vida. Isso gera frustração, isso gera depressão, isso gera ansiedade. Né? E vai gerando um conjunto de pessoas cada vez mais deprimida e ansiosa. E quem que já não trabalha com educação, que já não conviveu e que tenho certeza, muitos estão nesse momento exatamente com esses problemas, com alunos cada vez mais ansiosos, cada vez mais depressivos. Precisa parar para pensar que assim, algo aí está errado. E esse algo errado, às vezes, também é o próprio ambiente digital, o próprio ambiente, né, que nós temos hoje. Nós estamos inseridos nele e não tem como fugir. Mas, de novo, voltando, limites são necessários. Essa questão do limite, dessa dependência, desse pânico, ele tem até um nome já. É o FOMO, Fear of Missing Out, que nada mais é do que a expressão, né, é o medo de ser excluído, é o medo de ficar de fora. Se a gente for traduzir literalmente é isso. Fear of Missing Out é o medo de ficar de fora. Quer ver quando isso acontece? Cai o WhatsApp, Facebook sai do ar, é um pânico generalizado, parece que o mundo vai acabar, né? Você vai ali, clicou no Facebook, não abriu instantaneamente, meu Deus, o Facebook está fora. Vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp, não vai, está fora. Nossa, o que eu vou fazer? Vai seguir sua vida do mesmo jeito que ela sempre seguiu, e quando esses aplicativos voltarem, as coisas voltam a acontecer. Né? Até alguns anos atrás, a gente sequer tinha esses aplicativos e a vida acontecia. Né? Eu sou da época, assim como acredito que muitos de vocês que estão me vendo aqui, né, somos da época onde nós escrevíamos cartas, colocávamos no correio. A pessoa ia receber essa carta depois de uma semana ou mais, dependendo do lugar, e nos respondia. Às vezes a comunicação toda demorava um mês para ir para voltar. E nós estamos aqui hoje, sobrevivemos. Então, precisamos tomar cuidado com isso. As coisas, se saiu, exceto, né, se você trabalha com isso, exclusivamente com isso, beleza, aquilo vai te trazer um impacto, mas que também é contornável, porque se caiu para você, não caiu para você, caiu para todo mundo. Então, se você está fora nesse momento, se você está excluído nesse momento, o restante das pessoas também estão.
Então você aguarda, os outros aguardam, porque não tem o que fazer mesmo, e a hora que voltar, pronto, todo mundo volta e as coisas continuam. Né? Mas isso se tornou uma neura tão grande que a impressão que dá é que se esse serviço sair do ar, o mundo vai acabar. Não vai, tudo segue normalmente. E aí a gente vai falar um pouco, né, entrando agora na questão mais da privacidade, né, questão de vazamentos de dados e os perigos, né, que nós estamos expostos nos meios virtuais. Escândalos envolvendo vazamento de dados são cada vez mais comuns. Nós vamos citar aqui alguns que foram mais divulgados, porque foram mais desastrosos, né, geraram mais impacto. Então nós vamos falar um pouco aqui sobre o vazamento da Cambridge Analytica, né, que veio em conhecimento ao público em 2018 e que inclusive gerou um documentário que se chama Privacidade Hackeada, que está no Netflix. Não ganhando nada para fazer propaganda, mas se alguém ainda não viu, né, aconselho que veja, para entender melhor, né, como é que essas coisas funcionam. Nós vamos comentar aqui, mas de novo eu vou resumir muito, né, de uma forma bem sintetizada o que aconteceu e como é que essas coisas aconteceram. Mas o documentário é muito bom e traz isso de uma forma muito detalhada. A Cambridge Analytica é uma empresa de análise de dados que foi responsável tanto pela campanha de Trump em 2016 quanto a campanha do Brexit, né, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, que até hoje, né, tem aí situações controversas. O que aconteceu nesse vazamento de dados? Qual que foi aí o problema, a acusação? Comprar acesso a informações pessoais de usuários do Facebook. Então, a Cambridge Analytica ela foi acusada de utilizar dados de usuários do Facebook de forma ilegal, né? E a gente já vai ver como que isso aconteceu. Com esses dados que foram obtidos de forma ilegal, né, a acusação, e tudo leva a crer que isso realmente aconteceu, foi feita uma manipulação e influenciado o resultado das urnas, das eleições americanas. Né, isso não foi dito por mim, isso foi dito pelo The Guardian e pelo New York Times. Né, não sou eu aqui, André, professor Bellini, que está dizendo isso não. Quais dados, né, os dados foram roubados? Aí vem essa questão, né, porque toda vez que a gente fala em vazamento de dados, também a gente sempre pensa, meus dados foram roubados na internet. Nem sempre, aliás, cada vez menos comum os dados serem roubados. Sabe por quê? Porque não precisa. Dá muito trabalho ter que roubar as coisas se nós fornecemos isso espontaneamente. Falar, mas eu não forneço. Fornece, quer ver como? Toda vez que nós utilizamos aplicativos, joguinhos, essas modinhas que vão surgindo pelo Facebook, e que todo mundo cai, né? Veja como você vai estar daqui a tantos anos. Veja como é a sua versão, né, no sexo oposto. Veja não sei o que, veja não sei o que lá. E para poder acessar isso, você sempre tem que concordar lá e fazer login com a sua conta no Facebook, concordando em ceder algumas coisas, que ninguém lê. Esse é um ponto importante. Até porque se você não concordar com aquilo, você também não pode usar. Então ninguém para muito para ler, porque vai concordar mesmo porque quer fazer. Quando você concorda com aquilo, você está cedendo, na grande maioria das vezes, direito para o Facebook, para o desenvolvedor daquele aplicativo, ler e utilizar seus dados para fazer coisas que vão muito além daquele joguinho aparentemente inocente que você está usando no momento. E foi exatamente isso que aconteceu com esse caso escandaloso da Cambridge Analytica. Né, o que foi feito? Um joguinho, um aplicativo, né, que se chamava This is Your Digital Life, ou seja, essa é a sua vida digital, onde os usuários eram estimulados a fazer um pequeno teste de personalidade. Aí você fala, teste de personalidade, já fiz vários, hein? Pois é, já deve ter feito vários. O que você faz? Um teste simples de personalidade, aparentemente inocente. Você faz ali algumas perguntas sobre o seu comportamento, né, o que você gosta, o que você não gosta, tal, e aí vem aquele perfil no final que você fala, nossa, eu sou exatamente assim. Legal, aí você vai lá, publica aquilo no Face, eu sou assim. Perfeito. Nesse momento, tanto o Facebook já sabe disso mesmo, né, quanto a empresa que desenvolveu aquilo acabou de traçar o seu perfil completo ali, com base em perguntinhas simples. Que existe, não se iludam, né, por trás desses testes inocentes,
existem trabalhos gigantescos de engenharia social, de psicologia, de gestão e de uma série de outras áreas de conhecimento que estão ali investindo pesado para que com aquele joguinho inocente eles consigam traçar, né, um perfil refinado seu. Então, mais ou menos 270 mil pessoas responderam a esse teste. E com essas 270 mil pessoas, foram coletados dados de aproximadamente 50 milhões de usuários, sem autorização. Esse foi o escândalo maior, porque eles pediam acesso às pessoas que respondiam. Só que nas pessoas que respondiam e davam acesso, eles pegavam, né, o perfil também de contatos que você tinha. Então, quantos contatos, quantos amigos você tem no Facebook? Sei lá, vamos supor que tem lá, cada um tivesse 1.000 amigos, 270 mil vezes 1.000, você já tem uma dimensão do estrago, né, dessa coleta de dados. E aí, com isso, foi possível catalogar o perfil de pessoas que eram pró-Trump e contrárias ao Trump. E com base nisso, foram montadas estratégias de campanha, de forma que, para aqueles que já tinham um perfil mais voltado ao trumpismo, quer dizer, já eram adeptos ao ideal político do Trump, era mais fácil. Então eu bombardeava essas pessoas com notícias, estimulando cada vez mais, né, que eles se engajassem. Aos que eram contrários, né, que eram adversários, eu começava a bombardear com notícias falsas, acusando os outros candidatos, para tentar reverter essas pessoas. Eu estou falando nas eleições americanas, mas você deve estar pensando que algo muito próximo a isso também aconteceu no Brasil. Esse documentário, esse estudo, e todo esse processo não aborda, né, não traz elementos que nos comprovem isso, mas há indícios sim, de que no Brasil aconteceu exatamente a mesma coisa. O ano que vem nós estamos às vésperas de eleições, né, 2022, e aí fica a pergunta, será que isso não vai acontecer novamente? Eu tenho certeza absoluta de que vai. A manipulação nas redes, ela já acontece o tempo todo. Então, assim, você se sente manipulado enquanto você está utilizando as redes sociais? Às vezes você vai me responder, não sinto. Pois eu vou te dizer, você está sendo manipulado. Você, eu, todos nós que utilizamos redes sociais, estamos sendo manipulados. Porque, deixa eu dar exemplos bem simples, e acho que são coisas que todos aí já fizeram e vão saber do que eu estou falando. Quando você faz uma pesquisa, né, numa rede social, aliás, quando você entra no Google e pesquisa alguma coisa, depois de minutos, fecha essa pesquisa e abre as suas redes sociais. Você vai encontrar ali exatamente o que você acabou de pesquisar. Você estava pesquisando, esses dias eu estava pesquisando impressoras. Eu só via impressora em tudo que é lugar que eu abria. Porque, assim, é coincidência? Óbvio que não. E vou além. Você não precisa digitar. Se você conversar na frente do computador sobre alguma coisa, você pode ter certeza que a hora que você for navegar, né, nas redes sociais, você vai encontrar coisas relacionadas com aquilo que você estava falando. Sabe qual é o perigo? Que normalmente nós não nos damos conta disso. Às vezes, quando a coisa é mais ostensiva, você fala, nossa, credo, eu estava falando disso agora há pouco e está aqui. Não foi coincidência. Tá? Só tenha essa certeza, não foi coincidência. O perigo maior é que às vezes nós não nos damos conta disso. Você falou alguma coisa, aquilo aparece para você ali na rede social, você fala, nossa, que legal. E no momento você sequer associa que você já tinha acabado de falar sobre aquilo. Isso tudo é utilizado o tempo todo, manipulando o nosso comportamento. Então, como que eu vou sair disso daí? Como é que eu vou me isolar desse comportamento, dessa invasão que as redes proporcionam? Eu vou te dizer de uma forma muito simples, não tem como. Se você quisesse se isolar totalmente disso, desliga seu computador agora, tira ele da tomada, vende tudo, né? Mas aí tem que ser também do celular, de qualquer outro dispositivo que você tenha na sua casa, que se conecte à internet. Então, tira a internet, tira smartphone, tira TV, Smart TV, tudo.
né? E, se possível, mude para o meio do mato. Ainda assim, de alguma forma, as coisas vão chegar até você. Mas a probabilidade de você ser tão manipulado vai diminuir consideravelmente. Você fala, pô, professor, mas aí não dá, né? Como é que eu vou fazer? Exatamente, não dá, não tem como fazer. Nós vivemos num mundo onde a tecnologia faz parte e nós vamos ter que aprender e nós vamos precisar de leis, de legislações cada vez mais ativas para nos proteger dessas questões. Daí a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que já entrou em vigor, ela tem também essa especificidade, né, de proteger os nossos dados, de alguma forma nos trazer um pouco de segurança dentro desse ambiente que é cada vez mais louco, né, é cada vez mais dinâmico e manipulador. Então, o cuidado que nós temos que ter também é esse, né? A gente falou muito aqui sobre os benefícios, mas não dá para esquecer que existe esse outro lado, né? Eu não estaria sendo honesto se também não alertasse para todos os problemas, né? Para todos os impactos negativos que a tecnologia também traz. Dá para fugir? Não. Então vamos nos proteger da melhor forma, né? E algumas dicas. Não acessem esses joguinhos, não façam login, não permitam. Ah, é legal, é modinha. É exatamente isso que se faz. Criam-se as modinhas e todo mundo cai. Aí você fala, nossa, aí foi vítima de um golpe, foi não sei o que. Você não foi vítima, infelizmente você cedeu, né, os seus dados. Então você está sendo manipulado porque você também de alguma forma cedeu suas informações. Então muito cuidado com essas coisas, tá? Aí vem a pergunta inicial, né? Bênção ou maldição? Né, a tecnologia ela é uma bênção ou ela é uma maldição? Pode ser as duas coisas, depende de como você usa, né? Então eu costumo dizer nem uma coisa nem outra, nem tanto ao céu nem tanto ao inferno. Tecnologia, de novo, ela é ferramenta. Desde que eu saiba usar, que eu tome alguns cuidados, eu sempre vou ter riscos, mas eu consigo controlar um pouco. E aí eu não vou pregar, né, que você seja uma pessoa que se isole da tecnologia, porque eu estaria sendo totalmente contraditório com tudo aquilo que eu já falei e até mesmo com a minha própria formação, né? Mas o cuidado ele é essencial. E a partir do momento que a tecnologia ou que qualquer coisa na nossa vida, qualquer comportamento começa a atrapalhar as nossas atividades cotidianas, isso exige cuidado. Então, se você virou escravo da tecnologia, tome cuidado, porque tem algo errado. Busque ajuda, acreditem, isso é necessário, tá? Não tenham vergonha, não fiquem, mas será, se isso em algum momento prejudicou a sua vida, as suas atividades, não tenha dúvida nenhuma, é hora de buscar ajuda profissional. Porque, de novo, né, eu não sou psicólogo, mas já fiz muitos anos de terapia, então assim, não me julgo gabaritado em hipótese alguma para dar conselho para ninguém, né, sobre procedimentos, né, de tratamentos de terapia, mas algumas coisas a gente identifica, e todas aquelas coisas que nós temos mal resolvidas dentro de nós buscamos compensar de alguma forma, são as amuletas, né, que nós vamos criando ao longo da vida. A gente precisa tomar cuidado se a tecnologia não está sendo uma delas, né? E aí, assim como algumas pessoas vão para a droga, para o álcool, para muitas outras coisas, a tecnologia virou, né, também uma válvula de escape. E aí o problema em si não é necessariamente a tecnologia. Às vezes pode ser alguma frustração, alguma compensação que você está buscando com a ferramenta. Dicas. Aprender a se desconectar um pouco, né? Então, é importante a leitura digital, através de meios digitais, ela é muito mais fácil, ela é mais barata, ela possibilita um monte de facilidades. Mas eu aconselho de vez em quando que você pegue um livro físico e vá para algum lugar e se desconecte. Você vai perceber que no começo isso é difícil, isso aconteceu comigo. Eu fiquei muito tempo lendo só através do computador. E eu sempre fui uma pessoa que li muito. Eu fui daqueles que, acho que assim, no meu período de escola eu li praticamente a biblioteca inteira, né? Sempre li muito. E mesmo assim acabei entrando nesse hábito da leitura somente pela internet. E retomei há uns 2 anos mais ou menos esse hábito de pegar livros físicos, comprar livro e voltar a ler. Os primeiros foram terríveis, porque é isso, você começa a ler e assim, você lê uma página e viaja.
sua cabeça se desconecta, né? Parece que você acabou de ler uma coisa, mas não prestou atenção em nada do que você leu. É hábito, né? Você vai treinando e vai fazendo aí o seu detox, né? Vai desintoxicando o cérebro, vai readquirindo esses hábitos, volta, e você volta a sentir prazer em ler, né? A dica, uma delas é essa: viva cada momento. Se você está numa aula virtual, viva a aula virtual, é o que você está fazendo aqui, né? Nós estamos num curso online, então não tem jeito, você vai ter que aproveitar esse momento. Se você está numa aula presencial, esqueça o digital naquele momento. Ouça o professor, fale com seus colegas de classe, exceto se for orientado para alguma atividade com uso de tecnologia, aí beleza, faz parte do contexto do projeto. Se não for, deixa de lado, aproveite esse momento, né? Viva cada momento, né? Rompendo as bolhas, cuidado, né, com aquilo que você divulga, né? Toma muito cuidado. Sabe aquela velha máxima, né, de que não existe almoço grátis? Em tecnologia isso nunca foi tão válido. Hoje é muito comum, a maioria dos serviços que a gente usa, Facebook, Twitter e tantos outros serviços, são gratuitos. Você fala, nossa, que empresas boazinhas, né? Elas estão deixando a gente usar de graça. O Facebook faz questão de deixar lá, né? É gratuito e sempre será gratuito. Nesse mundo capitalista que nós vivemos, onde lucro é o objetivo principal, você não tenha dúvida nenhuma. Se você não está pagando para utilizar um serviço, você é o serviço, né? Você é o que está sendo vendido, né? Se você está usando de graça, é você que está sendo vendido. Então, nossa, como assim? Os seus dados, as suas informações, seu padrão de consumo, tudo isso hoje é comercializável, porque essas empresas nos enxergam como compradores em potencial. Então, todo o esforço, tudo que é feito é no sentido de gerar vendas, de gerar receitas. Então, você está usando de graça, mas para usar de graça, você está cedendo um monte de informações que estão servindo para os patrocinadores, para as pessoas que estão bancando as propagandas e que estão vendendo. Isso é errado totalmente? Não. Até porque a gente compra mesmo. Nós vivemos numa sociedade onde compramos produtos e serviços. Tem nada de errado, né, em gerar comércio e gerar novas formas de transações. Só que a gente precisa tomar cuidado para que, de novo, né, isso não se torne algo excessivo. Isso não se torne algo que acaba trazendo problemas para a nossa vida. Então, acho que assim, nessa reflexão final sobre a questão tecnológica, a mensagem é essa: vamos viver os momentos, né? Vamos trazer para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia, as questões, aproveitando de fato cada momento, cada situação. Virtual, aproveito virtual, físico, aproveito físico. A tecnologia, ela é uma ferramenta, eu falei isso milhões de vezes ao longo do curso, mas é para fixar mesmo, sabe? Tenha sempre em mente isso, a tecnologia, ela é ferramental. Bom, pessoal, se você se interessou por esse assunto, eu vou até deixar aqui como dica, né? Essa videoaula de hoje, como eu falei, ela é produto de uma palestra que eu fiz. E aqui, por se tratar de um curso, nós estamos abordando algumas coisas mais específicas, então eu sintetizei um pouco esse conteúdo. Se você quiser ter a versão completa dessa palestra, desse material, procura no meu canal no YouTube, né, que você vai encontrar lá a playlist com vários vídeos falando exatamente esse conteúdo, né, mas abordando outros aspectos que aqui eu não abordei. Tá? Então, finalizando essa videoaula, deixo com vocês aqui como todo final o nosso livro, né, o material. Se você quiser comprar o livro impresso, fica aí a dica, né, aproveita pegar o livro impresso para também ter aqueles momentos de desconectar do computador. E com isso você ajuda o professor aqui também, que agradece muito pela sua colaboração, né? Mas brincando, se não for o meu, que seja qualquer livro. O importante é que você, de vez em quando, ache esse tempo para se desconectar, né? Para voltar para aquela vida um pouco mais tranquila, onde essa ansiedade toda não se faça presente. Então, com isso, fechamos esse conteúdo. Agradeço pela sua presença em mais essa videoaula e até a nossa próxima.